Muito boa noite, queridos amigos e amigas do Selvi. A gente teve aí um pequeno probleminha no link de transmissão, então agora nós estamos nesse novo link aqui, né, quase 8h20, mas o importante é que vamos fazer o nosso estudo da noite, graças a Deus, né. Então sejam todos bem-vindos a essa bela noite, que Jesus nos presenteia mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado. E o tema de hoje é o tema da parábola do mal rico. É uma parábola que está lá no Evangelho e que nos traz uma excelente reflexão dos temas que Jesus quis trabalhar com essa parábola. Mas como nós já sabemos, né, antes da gente fazer o estudo é necessário que a gente se harmonize, que a gente se desconecte da nossa vida atribulada, né, dos pensamentos e foque a concentração, as energias na espiritualidade amiga, em Jesus, e assim a gente se harmonize para aproveitar mais o nosso estudo. Com isso, a gente trouxe uma página, que é a página do livro Pensamento e Vida, o capítulo 3 é cooperação. Então, eu vou ler aqui o capítulo, a reflexão de Emmanuel acerca desse tema. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatados recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, e quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí conhecermos tantos tiranos minimbados de grandeza mental e de tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural, que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Observamos assim que no estado individual a vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Bom, depois da nossa página de reflexão, eu convido a todos os amigos a fazermos a nossa prece, fechando os nossos olhos, entoando o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um dia, Senhor, dessa vida tão iluminada que o Senhor nos presenteou. Apesar das dificuldades da vida, das tribulações, sabemos, Senhor, da importância de estudar, da importância de trabalhar no bem, da importância de nos esforçar continuamente para nos melhorarmos. E assim estamos aqui, Senhor, dispostos a partir do Teu Evangelho de amor,
verificar tudo aquilo que em nós precisa de transformação e buscar forças no teu amor, no teu exemplo, Senhor, tu que é nosso guia, para que assim possamos continuar firmes no nosso propósito, na nossa caminhada, vivendo da melhor maneira que pudermos, com muita paciência, com muito respeito, com amor ao próximo. Nos ilumina, Senhor, para que possamos cada dia mais nos aproximar do Evangelho, dos teus ensinamentos e das leis divinas. Pedimos licença para iniciarmos o estudo e agradecemos a Ti e a espiritualidade amiga aqui presente, que nos ilumine e nos intua nesta noite. Fica conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, muito agradecida, muito feliz de estarmos aqui nessa noite para falarmos de um tema que é um tema muito interessante, nos cabe muitas reflexões, e a parábola de que estamos falando hoje é a parábola do mal rico. Essa parábola, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Manom. A página é a página 217, caso alguém queira acompanhar. Como se trata de uma parábola, é interessante que a gente faça a leitura do texto, né? Pode ser que algumas pessoas nunca tenham ouvido a parábola ou não se lembrem com precisão. Então, nós vamos fazer a leitura para que a parábola fique em nosso pensamento e assim a gente possa fazer as reflexões. Então, Jesus disse assim, né, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 31, e a parábola é a seguinte: Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembras-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui, disse o rico. Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, essa parábola belíssima, né? Bem, bem intensa, com muitas reflexões. É a parábola que a gente chama de parábola do mal rico. E antes da gente começar a refletir sobre esta parábola, é importante também trazermos 2 questões do Livro dos Espíritos, que vem falar do tema principal da parábola, que é a riqueza e a pobreza. Essas questões são as questões 814 e 815, está lá no capítulo 9, na parte que fala sobre lei de igualdade.
Então eu vou ler essas 2 perguntas e a gente faz a reflexão. Lá na questão 814, Kardec perguntou assim: "Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria?" E a espiritualidade respondeu: "Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência." E na 815 diz assim: "Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos." Então, meus amigos, a primeira reflexão que é importante nós fazermos sobre a parábola, né, do mal rico, é justamente sobre as provas que nós escolhemos, né? Nós espíritos, o eu espírito, escolhe a prova sempre que a gente encarna. Então, nós temos o nosso planejamento encarnatório, e dentro desse planejamento, nós, com o nosso conhecimento acerca de tudo aquilo que precisamos renovar e transformar, né, com base naquilo que já vivenciamos, nos erros que já cometemos, nas nossas vicissitudes, aquilo que precisamos superar enquanto espíritos imperfeitos, nós sabemos no plano espiritual qual o melhor caminho auxiliado pelos nossos mentores na escolha das nossas provas. E dentre as tantas provas que o espírito pode escolher para si, existe a prova da riqueza, como também existe a prova da pobreza, que são situações muito difíceis para o espírito. E elas existem, como a espiritualidade nos fala, para experimentar o espírito de modos diferentes, porque essas provas, elas vão colocar o espírito em situações diversas, mas que ao mesmo tempo são necessárias para ele naquela encarnação. Só que a gente tem a tendência a pensar, né, que a prova da riqueza é uma prova mais fácil, porque a gente olha com o olhar da matéria. Então, quando a gente fala de um mundo material, a gente sabe que aquele que tem condições financeiras, ele tem facilidade para as coisas, né? Então, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho prestígio social, no mundo que nós estamos hoje, que é o mundo de provas e expiações, o mundo movido pelo capitalismo, é claro que isso vai abrir portas para a pessoa em todas as situações. Ela vai poder ir a qualquer lugar que ela quiser, ela vai poder comprar qualquer coisa que ela quiser, ela vai ter acesso a muitas coisas. Mas aí é que está a pegadinha, né? Aí é que está a ilusão. Porque quando o espírito ele vem com a prova da riqueza, todas essas facilidades que o estado de riqueza traz a ele no mundo material são o que tornam a prova da riqueza tão difícil. É por isso que Jesus nos falava que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com essa analogia, né? Um camelo passar num buraco de agulha é uma coisa quase impossível. Então, Jesus quis demonstrar que a riqueza é uma prova extremamente difícil para o espírito, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, ainda existem em nós esses sentimentos que nos aproximam das questões da matéria e nos afastam das leis divinas. Que sentimentos são esses? O orgulho, a inveja, o egoísmo, a avareza, a ganância, né? Então, todos esses sentimentos que ainda fazem parte de nós, eles acabam sendo potencializados quando a pessoa tem condições, né, quando a pessoa vem com o estado de riqueza na sua encarnação, porque tudo fica mais fácil. Então, para o espírito se perder no seu egoísmo, no seu orgulho, é muito mais fácil do que para aquele que vem, sem condições, né, aquele que vem na desgraça, como a próprio Kardec pergunta, né, desgraça ou na riqueza? Aquele que vem sem recursos, na miséria, porque ele vai ter um acesso às coisas muito mais limitado. Só que, a prova da pobreza nem por isso é fácil.
ela também é difícil, né, por isso que a espiritualidade fala que tanto uma quanto outra são terríveis para o homem e para o espírito, porque uma incita a todos os excessos, que é a riqueza, e a outra pode provocar as queixas contra a previdência, porque é uma vida de sofrimento, né, é uma vida de escassez, é uma vida onde a pessoa precisa muitas vezes passar por dificuldades extremas, de fome, de frio, né, de uma falta de abrigo, de às vezes estar, na rua passando necessidade, ou ver aqueles que ama passando necessidade. Então isso faz com que a pessoa se revolte, com que ela se queixe, com que ela se afaste de Deus por entender que ela está sendo injustiçada. Mas nós sabemos que não existe injustiça para Deus. Deus é perfeito, Deus é justo. Então, toda vez que o espírito está numa condição de pobreza ou riqueza, é porque aquilo é necessário para ele naquele momento. E tanto numa quanto noutra, ele vai ter igual oportunidade de crescimento. Porque se um espírito vem rico, né, se ele encarna com uma vida de riqueza, ele precisa daquele momento para aprender a controlar os seus sentimentos, para aprender a resistir às tentações, aprender a partilhar com o próximo, porque ele vai ter tudo em abundância, ele vai ter as coisas, em excesso, né, entre aspas, mas ele vai ter tudo mais do que o outro. E é por isso que na parábola a gente tinha o rico e Lázaro, que era uma pessoa extremamente pobre, né, uma pessoa que vivia na rua, que estava doente, né, a parábola descreve que ele tinha úlceras, e ele ficava ali na porta do rico. E o rico todo dia passava por ele e não conseguia nem sequer oferecer para Lázaro o que sobrava da sua comida, as migalhas das suas refeições. Então Lázaro estava ali sofrendo, né, precisando de um auxílio, e aquele que tinha tudo não podia ofertar nem um pouco a ele, porque estava tomado pelo orgulho, pela vaidade, e não conseguia partilhar. Então, o espírito tem essa oportunidade quando ele vem com a riqueza, de aprender a partilhar, de aprender a dividir, de auxiliar, porque ele tem condições de fazer isso. Mas ele também corre o risco de sucumbir com toda essa abundância e se deixar vencer pelo seu orgulho. Da mesma forma que o pobre, né, aquele que vem desprovido, ele precisa aprender a paciência, ele precisa aprender a resignação para suportar as dificuldades, ele precisa aprender a gratidão, porque é muito difícil a gente ser grato quando a gente está sofrendo. A gente tende a agradecer as pessoas, a Deus, quando a gente está bem, quando a gente está feliz. Mas quando a gente está triste, quando a vida não está fácil, quando os problemas surgem, a gente tende a se queixar. Essa é a nossa tendência, a reclamar da vida, a reclamar do outro, a reclamar de Deus. Todos nós já fizemos isso alguma vez ou fazemos ainda, né? Diante da dificuldade, a gente reclama, a gente se queixa. A gente não consegue exercitar a paciência, a resignação, a fé, porque é nesse momento que a gente tem que testar a nossa fé. Realmente, a gente, no momento de dificuldade, que a gente precisa se conectar com Deus, confiar em Deus, ter esperança, ter a certeza de que aquele momento vai passar. E quanto mais eu resisto a ele, né, quanto mais eu me queixo, quanto mais eu me revolto, mais problemas eu trago para mim. Aquele que eu já estou vivenciando e aquele que a minha atitude vai trazer, porque a minha vibração vai ficar pesada. Eu vou atrair companheiros, espíritos que estão naquela mesma vibração e que vão tentar me deixar ainda pior, né? Porque vão se comprazer daquele momento que eu estou passando, espíritos que ainda se satisfazem com o mal e que estão entre nós. E aí o nosso pensamento, a nossa postura diante das dificuldades é que vai trazer esses irmãos para perto de nós ou, dependendo da nossa postura, vai aproximar os nossos mentores, os espíritos amigos para nos dar força para passar por esse momento. Então,
tanto a riqueza quanto a pobreza, elas têm a sua dificuldade para o espírito. Não podemos ficar com a ilusão do mundo material, da facilidade material, porque a facilidade material, ela pode ser muito bom para o encarnado, né? Enquanto estamos nesse corpo de carne. Mas para o espírito, ela é uma prova muito difícil, porque se o espírito sucumbe, ele vai ter uma série de questões a reparar. Uma pessoa que tem muitos recursos e que não ajuda ninguém, muito pelo contrário, prejudica a vida das pessoas porque não soube partilhar, ela acarreta para si grandes dívidas contra a providência, porque não foi caridoso, porque tinha condições de ajudar e não o fez, né? Sucumbiu às suas próprias fraquezas. Então, esse é um ponto chave da parábola, que é importante a gente ter consciência. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, vou ler só um trechinho da passagem que se comenta sobre esta parábola, né? Existe um comentário. E aí, olha o que é dito lá no Evangelho. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação do que os possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Ao fato, porém, de a riqueza se tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Ou seja, aqui nos fala a reflexão de que a riqueza não é uma prova que condena o espírito, né? Não é porque a pessoa veio rico na sua encarnação que ela já não tem mais nenhuma possibilidade de se melhorar, né? A prova é difícil? É muito difícil, mas ela não é condenável. Deus não faria isso, porque senão Deus não seria justo. Essa atitude é incoerente com os atributos de Deus, né? Se Deus é soberanamente justo e bom, ele não daria uma prova ao espírito que ele não tivesse nenhuma possibilidade de vencer. Então não é essa a questão. A questão é que apesar de ser uma prova difícil, ela não é impossível. Tudo depende de como o espírito vai conduzir. Assim como a prova da pobreza é muito difícil, mas ela não é impossível de ser vencida. E na parábola existe esse exemplo, porque enquanto o rico sucumbiu às suas próprias fraquezas e ficou em tormento após a sua desencarnação, né, após o seu desencarne, Lázaro foi para um lugar melhor no plano espiritual. E por quê? Porque ele veio pobre? Não. Não é porque Lázaro veio pobre que ele ficou num lugar melhor no plano espiritual. Foi pela sua atitude diante da prova que escolheu. Foi pela sua resignação, foi pela sua paciência, foi pela sua fé. Porque Lázaro poderia ter cultivado, por exemplo, um sentimento de revolta, de raiva, de ódio contra o rico, que passava por ele todos os dias e não ajudava, não lhe dava nada para comer, simplesmente passava por ele e ignorava sua presença, mesmo ele estando ali doente, com fome. Lázaro poderia ter criado revolta contra o seu irmão, mas ele não o fez. Ele soube passar por aquela provação com paciência, com resignação, com fé, sem cultivar nenhum sentimento negativo contra aquele rico. Então, foi a atitude de Lázaro diante da sua dificuldade que fez com que, ao retornar ao plano espiritual, ele estivesse numa vibração melhor do que o do rico. E por que que o rico não estava numa vibração boa? Porque a sua consciência lhe cobrava a razão. Ele sucumbiu diante da prova. Ele se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho. Ele faltou com a caridade. Então, todas as suas atitudes perante a prova que ele escolheu, todas as suas escolhas, lhe cobravam a consciência. Porque se ambas as provas são difíceis para o espírito, o que vai fazer
com que, um viva em tormento e outro numa condição de bem-aventurança, como é o caso de Lázaro, é justamente as suas atitudes, né. Então, a questão 1012 do Livro dos Espíritos fala justamente isso, porque ela diz que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição, e que cada um tira de si o mesmo princípio de felicidade ou de desgraça. Porque o céu e o inferno, nós sabemos que são simples alegorias, não existe um lugar circunscrito, que seja o céu ou que seja o inferno. O céu e o inferno são, na verdade, estados do espírito. Se o espírito ele teve uma boa conduta, se ele teve boas escolhas ao longo da vida, ele vai ter uma consciência mais tranquila, e ele vai estar num lugar melhor quando ele desencarna. Ele vai estar amparado, ele vai estar muitas vezes numa colônia espiritual, né, sendo acolhido. Mas se o espírito ele tem dívidas com a sua consciência, se ele teve mau uso do seu livre-arbítrio, se ele não soube vencer as suas dificuldades, se ele sucumbiu às suas fraquezas, a sua consciência irá lhe cobrar. E aí, quando ele retorna ao plano espiritual, essa vibração densa, pesada, de remorso, de tristeza, de culpa, faz com que o espírito vá para regiões mais densas, regiões umbralinas, onde outros companheiros também estão no mesmo estado. Então ele vai sofrer, né, ele vai ficar numa condição de inferno, numa condição de tormento pelas suas próprias atitudes, porque nós sabemos que a lei divina está na nossa consciência. Então é essa consciência que nos chama à razão, de uma forma positiva ou não. Tudo depende da nossa conduta. Por isso que Lázaro, mesmo pobre, mesmo enfermo, mesmo morando na rua, mesmo passando por todos os tipos de privações, ele soube aceitar as suas dores, ele soube aceitar a sua expiação com resignação, com paciência, sem queixo, sem revolta, e por isso ele gozou da paz de espírito ao retornar. Então, essa reflexão também é importante, né, para que a gente entenda que a oportunidade é a mesma. De formas diferentes, todos nós temos oportunidades na vida. Independente de quais sejam, porque a vida de cada um é diferente, nós somos seres individuais. Então a gente não pode comparar a nossa vida com a vida do outro. Mas independente do que o outro possua, do que eu possuo, é certo que ambos terão as mesmas oportunidades de melhoria, de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que precisa melhorar. Porque não necessariamente o que eu preciso melhorar em mim é o que o meu irmão, que o meu vizinho, que o meu pai, que a minha mãe precisa melhorar. Cada um de nós é um ser único. E por isso a nossa vida, ela se desenha de uma forma única. E as oportunidades são únicas, mas elas sempre existem. E tudo vai depender como que a gente aproveita essas oportunidades, a nossa conduta diante das questões da vida. Emmanuel fala sobre isso e ele traz uma frase, né, sobre essa parábola que diz assim: "O problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude." Ou seja, não é a circunstância, mas como eu aproveito essa circunstância. Não foi porque Lázaro foi rico que ele ficou em tormento, né, perdão, né, não foi porque o rico, veio nessa condição que ele ficou em tormento, e não foi porque Lázaro veio pobre que ele ficou em bem-aventurança. Foi a atitude de cada um que determinou como eles estariam após retornar à pátria espiritual. Porque em cada vivência, não importa as condições que a gente esteja, sempre a gente vai ter como, a gente vai ter meios, a gente vai ter formas de se melhorar, de praticar o bem. A evolução, ela está disponível para todos nós, ela é o destino de cada um de nós, né. Então as oportunidades de reforma íntima, elas sempre vão existir na nossa vida. O problema é que às vezes a gente está fechado para isso, né. A gente fica queixoso, a gente fica, sem esperança, a gente fica, sem vontade, sem atitude para se melhorar. E aí parece que nada dá certo. Parece que as coisas só acontecem com o outro. Não, as coisas também acontecem comigo.
Mas será que eu estou aberto a isso? Será que a minha atitude está condizente com aquilo que eu preciso? Será que a oportunidade está passando e eu estou conseguindo perceber ela, aproveitar? Ou será que eu estou preocupada em olhar para o meu irmão, para aquilo que o meu irmão tem e eu não tenho, e com isso eu estou perdendo as oportunidades da minha própria vida? Essa reflexão que precisamos fazer, porque quando nós nos propusemos, né, a encarnar, nós escolhemos as principais questões da nossa vida. Então, nós sabíamos do que precisávamos e agora nós estamos vivenciando essa encarnação. Então, por que não aproveitá-la da melhor maneira, né? Existe uma frase de Haroldo Dutra que eu sempre falo, acho que quem já ouviu algum estudo meu já ouviu falando isso, mas é uma frase que cabe em quase todos os temas, que é florescer onde Deus nos plantou. Então, Deus nos plantou nessa vida com todas as nossas dificuldades e também com todas as nossas alegrias, porque é justamente aqui, nesse solo, que a gente precisava estar. Agora, a nossa semente vai florescer ou não, tudo depende da nossa atitude, tudo depende de como nós vamos encarar a nossa vida. E aí, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo chamado Aguilhões, que vale a pena a leitura, mas Emmanuel fala o seguinte para nós: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, ou seja, de dificuldades, né? De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo, a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Olha que bonita a mensagem de Emmanuel, né? Analisa a sua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Ou seja, Emmanuel vem dizer que todos nós temos as nossas dificuldades. Mas essas dificuldades são também oportunidades de crescimento, porque é na dificuldade que a gente realmente testa a nossa força, realmente testa as nossas virtudes, porque é nesse momento que precisamos ser fortes. Por isso, Jesus nos deu o exemplo no Calvário, carregando a sua cruz. E ele sempre se levantou e sempre seguiu, para nos mostrar que, apesar da dificuldade, nós precisamos seguir em frente, porque elas são necessárias ao nosso crescimento e também são passageiras. Quanto mais a gente se dedicar a passar por elas da melhor forma, mais rápido aquele momento vai passar e nós colheremos os frutos disso depois, né. Então é importante analisarmos a nossa vida, entendermos as oportunidades que nos aparecem e nos esforçar para seguir da melhor forma, né. Jesus na parábola fala que Lázaro esperava do rico apenas umas migalhas. Lázaro não esperava muito dele, ele só esperava que ele desse um pouquinho do que lhe sobrava. Então, o que que a gente reflete sobre isso, né? Que a gente não precisa de grandes coisas para fazer a diferença. Eu não preciso ter muito dinheiro para ajudar o outro. Eu não preciso ter muito dinheiro para ser feliz. O pouco, né, o necessário já nos serve. O supérfluo, não precisamos disso. Precisamos do necessário à nossa vida. E aí, quantos de nós no dia a dia, na correria, no estresse, né, quantos de nós deixamos de dar uma migalha para o nosso semelhante, né? Quantas vezes a gente se coloca nessa posição do rico? E aí eu não estou falando só de bens materiais, às vezes a gente tem um amigo, um colega de trabalho, alguém da nossa casa, da nossa família, que está ali como Lázaro, né, sofrendo, precisando de um pouquinho de atenção, e a gente não para ajudar. Às vezes aquela pessoa só precisa dos nossos ouvidos, só precisa que a gente se coloque do lado dela e a escute. A gente não precisa de dinheiro para isso, a gente não precisa de mansões para isso. A gente só precisa de vontade de ajudar,
né. Então, muitas vezes a gente se coloca como rico, deixando de estender a mão, deixando de fazer uma coisa tão simples, mas que na vida do outro vai fazer tanta diferença. E é claro que ajudar com bens materiais é importante, né, são necessidades do corpo que nós precisamos suprir, mas a caridade ela vai muito além disso. Caridade é amor, caridade é indulgência, caridade é benevolência, caridade é saber respeitar, é saber ouvir, é perdoar. Tudo isso é caridade. Então a caridade vai muito além. E muitos de nós deixamos, às vezes, de ofertar o mínimo que seja da nossa vida, do nosso cotidiano, dos nossos conhecimentos para o outro. Porque todos nós somos ricos em alguma coisa. Todos nós temos as nossas virtudes, né? Cada um de nós tem uma parte especial, porque somos únicos. Então, o que que eu tenho de bom que eu posso dividir com o outro? Às vezes, dentro da casa espírita, que existem N trabalhos que eu posso desenvolver, aquilo que eu tenho de bom, eu posso ofertar. Às vezes, eu sou bom em limpeza e eu vou trabalhar com a equipe de limpeza da minha casa. Vou ajudar a deixar o ambiente, né, bonito, limpo, aconchegante para aqueles que vêm sofrendo buscar ajuda. Cada tarefa ela é importante. Não é porque eu não sei dar palestra que o meu trabalho não é importante. Muito pelo contrário. A equipe que vai lá limpar a casa é tão importante quanto aquele que vai lá dar o estudo aos domingos, às quartas. Então, o trabalho no bem, ele é sempre valioso. Não existe um trabalho que seja mais importante que o outro. Todos têm a sua importância. E a gente precisa entender no que eu posso ajudar, né? No que eu estou disposto a ajudar, no que eu gosto de ajudar. E se colocar a trabalhar no bem, a ofertar um pouquinho de nós, da forma que for. Né, porque aí a gente sai da condição do rico da parábola e a gente se coloca na condição de alguém que partilha, que ajuda, que oferta caridade. E isso nos alivia o próprio sofrimento, porque como Joana de Ângeles fala, né, quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, quando a gente pratica a caridade, pratica o trabalho no bem, nós também estamos nos ajudando. E a caridade moral e a material, elas podem e devem andar juntas. A gente às vezes tende a dissociar as coisas, né? Mas a caridade moral e a material, elas podem andar juntas. Muitas vezes eu dou uma esmola para alguém, mas eu humilho aquela pessoa. Então, de nada valeu o meu gesto. Não é porque eu estou dando um valor monetário para alguém que eu tenho o direito de humilhar aquela pessoa porque ela está precisando daquilo. Então a caridade moral e material, elas precisam andar juntas, porque precisa ser de coração, precisa ser um gesto de amor, né? Não um gesto para eu me sentir superior a alguém, para eu humilhar aquela pessoa, para eu alimentar o meu orgulho, o meu ego, mas sim um gesto de caridade, de benevolência. Porque hoje é o meu irmão, amanhã pode ser eu que estou precisando de ajuda. E aí aquilo que eu emano para o universo retorna para mim, né, a lei de ação e reação. Então não é o quê, mas sim como, a real intenção que a gente pratica a caridade. Não é ver o que está se doando, mas o bem que se está partilhando. Não é a quantidade, né, mas é o bem que está sendo partilhado. Às vezes eu posso doar um agasalho, porque eu só tenho um para doar, mas esse agasalho vai fazer tanta diferença para aquele que tem frio. Então por que que eu não dou esse um, ao invés de eu ficar esperando juntar 10, né? É fazer o bem hoje, porque nós só temos o hoje. Então, onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. E Jesus nos deu esse caminho, né? A parábola também nos fala, né, quando Abraão diz ao rico que seus irmãos não escutaram Moisés, também não escutariam a lei divina nem que o morto lhe aparecesse, né? Não nos traz só essa parte também da parábola, a mensagem da crença que já existia sobre a comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, né. Porque se o morto volta para se comunicar,
Então ali já se traz uma mensagem de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, mas também sobre o fato de que Deus sempre deu ao homem um conhecimento sobre as leis, mas nós nem sempre aproveitamos isso. E aí lá no livro Pão Nosso, Emmanuel fala, né: "Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e de emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas." O que Emmanuel quer dizer aqui? Que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o evangelho do Cristo sempre esteve presente. Sempre houveram emissários, mensageiros para falar das leis divinas, em todos os tempos, antes de Jesus e depois dele continuam tendo espíritos benevolentes, espíritos bons, que vêm até nós para nos ensinar o caminho. Nós temos aí Chico Xavier, Divaldo Franco, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros que estiveram entre nós para continuar esse trabalho de iluminação através do Evangelho. Mas não adianta a gente ter o evangelho, a gente ter os emissários, a gente ter os bons espíritos, se a gente não aproveita a mensagem da forma que deveria. Porque nós temos a tendência a pegar aquilo que Jesus disse, né, ou que está no evangelho e distorcer aos nossos próprios caprichos, as nossas próprias vontades, para justificar a nossa conduta. Mas isso é uma imperfeição do espírito. Né? A palavra, os ensinamentos, a lei são perfeitos. Então, a gente precisa tentar aplicar de fato o que o Evangelho nos traz na nossa vida. E nesse caso aqui da parábola, são muitos os ensinamentos, né? Que aquilo que plantamos, nós colhemos, então precisamos cuidar das nossas atitudes, que a gente deve florescer onde Deus nos plantou, porque se estamos nesta vida, nesta encarnação, com esta condição, é porque isso é necessário para nós neste momento. Então precisamos aceitar aquilo que a vida oferece para a gente e aproveitar da melhor maneira. Nos esforçar para aproveitar todas as oportunidades que aparecem na nossa vida a todo momento. E aí zelar pelas nossas escolhas, né? Suportar as nossas dificuldades com paciência, com resignação, como fez Lázaro. Praticar a verdadeira caridade, olhando para o outro, amando o outro como nós nos amamos, buscando a benevolência, a indulgência, o perdão, nos esforçando para nos livrar das influências dos bens materiais, não ficarmos presos a isso, achando que a vida se resume a conquistas materiais. As conquistas materiais são importantes, mas elas não são tudo e não devem ser tudo, né? Elas servem para nós porque precisamos neste mundo material das coisas materiais, mas não é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir enquanto espíritos, para nos livrar do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Olha quantas coisas esta parábola nos traz de reflexão. E acima de tudo, para que a gente aprenda a ser grato pelas nossas dificuldades, principalmente, né? Agradecer pela vida, agradecer pelo necessário, porque tem tantas pessoas que não têm nem o necessário, que estão na condição de Lázaro, numa prova muito difícil, né, de escassez, ou muitas que têm muita riqueza, mas que estão se perdendo com isso. Então, nós precisamos agradecer, porque estamos aqui estudando, porque estamos buscando o esclarecimento, né? E usando, aquilo que a gente tem em abundância para confortar, para amenizar a dor, para levar alegria, esperança, fé a todos aqueles que precisarem. Então, para a gente encerrar a reflexão da noite, né, acerca desse tema da parábola, que a gente leve essa mensagem que Jesus quis nos transmitir com a parábola do mal rico. Jesus que é o nosso guia, o nosso grande exemplo. E ele foi uma pessoa muito rica, mas não de bens materiais, né. Jesus foi rico de amor, de caridade, de benevolência, de humildade.
E ele nos trouxe essa importância de sermos ricos moralmente, de sermos ricos de bons sentimentos. Jesus soube partilhar as suas riquezas. Que riquezas eram essas? As suas virtudes, o seu amor, o seu conhecimento. E tudo o que ele nos ensinou ainda hoje é muito aplicável à nossa vida e será em quantas mais encarnações nós viermos, né? Porque Jesus é esse Espírito perfeito que veio nos ensinar o caminho. Então, ele nos deu tudo aquilo que ele podia dar, né? E que até hoje conforta o nosso coração, até hoje nos ilumina, até hoje nos guia o caminho. Ele partilhou conosco para nos iluminar, para nos apontar para onde devemos seguir. Então, que sejamos como Jesus, que possamos partilhar as nossas riquezas, aquilo que temos de melhor, e trabalhar naquilo que ainda precisamos melhorar, modificar. Que o seu evangelho de luz, que é a cura para todos os nossos males, né, seja também o caminho que nos aponta a nossa própria melhoria, né, e também que nos aponta a caridade verdadeira. Então, meus amigos, eu agradeço a oportunidade do estudo, mais uma vez, que Jesus, nosso mestre e amigo, abençoe a todos os corações. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvir nesta noite e que o estudo tenha sido proveitoso. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. E antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece de encerramento, para agradecermos a Jesus por essa oportunidade tão rica de estudarmos essa parábola na noite de hoje. Então, Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos de luz, por trazer, Senhor, através das tuas parábolas, através do teu evangelho, o caminho, Senhor, que precisamos seguir. Que assim como Lázaro, possamos nos colocar pacientes, possamos exercitar a nossa resignação diante das dificuldades da vida e principalmente, Senhor, que não nos deixemos levar pela ingratidão, pelas queixas, pela revolta, pelo desamor. Que possamos conservar em nosso coração a alegria, a gratidão, a esperança, a fé, para suportar, Senhor, as atribulações da vida, os aguilhões da nossa vida, como diz Emmanuel, mas que são necessários ao nosso crescimento. Que possamos, Jesus, nos desvencilhar daquilo que ainda nos prende à matéria, para nos aproximar daquilo que nos leva a Deus, nosso Pai. Que cada dia, Senhor, seja como um regar na semente do nosso coração, para que possamos florescer aonde Deus nos colocou e que possamos, Senhor, iluminar a vida daqueles que estão ao nosso redor, oferecendo aquilo que há de melhor em nós, ouvindo, dando atenção, dando carinho, sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando, Senhor, aqueles que possam ter nos ofendido, porque um dia também precisaremos de perdão. Assim, Senhor Jesus, fica conosco e dai-nos licença para encerrar o estudo da noite, abençoando a nossa semana, Senhor, com a tua paz e com o teu amor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muito boa noite e muita paz.